hoje é dia de, Igreja de São José do Matozinho, São Joaquim do Matozinho, que Matozinho. resumindo é a Igreja dos 12 Profetas Aleijadinho. Pode ter o nome que for, mas é a Igreja dos 12 Profetas. E eles já estão lindos, maravilhosos aqui. E não é só a Igreja dos 12 Profetas, não. Aqui já tem pessoas, tem turistas, é claro, né? Mas não é só a igreja, isso aqui não é somente a Igreja dos 12 Profetas, mas também a igreja que tem um início, que é a ladeira que sobe aqui também. Cada pedaço, aqui tem um pedaço da Paixão, tem esculturas da Paixão de Cristo, é interessantíssimo. É todo o santuário, na verdade aqui é um complexo, a igreja é a atração principal, mas aqui no entorno todo é feito, né, de esculturas, de referências mesmo, né, a Paixão de Cristo, e é, né, uma das cidades mineiras mais ricas em arte barroca, né, a nossa arte barroca que a gente gosta tanto aqui de Minas. Arte barroca que foi trazida de Portugal, né, mas que foi ajustada aqui pro jeitinho brasileiro. Na verdade, o movimento barroco em si ele tem origem na Itália, mas o nosso barroco ele veio, a influência é de Portugal, e aqui a gente está falando, né, de um dos maiores expositores do barroco, que é o Aleijadinho. E assim, de um modo geral, tá compatível com o turismo de alta temporada, né, Júlio? Essas cidades mineiras costumam ser muito atrativas para o turismo por conta do friozinho, né, por conta da cultura, a região. Agora aqui é uma cidade que é no caminho, nós somos de Belo Horizonte, né, e é o caminho de Belo Horizonte para Tiradentes, para São João del Rei, para o sul de Minas. E aqui, então, assim, isso aqui é uma parada que é legal, mas eu vejo mais como uma parada, né, para você conhecer aqui. Não é só essa igreja, tem outras coisas aqui, mas é mais uma parada do que uma estadia mesmo. É uma atração que dá para fazer em um dia, dá para você encaixar em outro passeio, afinal de contas, né, o negócio é otimizar ao máximo a viagem e conhecer o maior número possível de coisas legais. Para quem gosta, né, tô vendo várias lojinhas aqui de artesanato local, né, o pessoal pira aí para você comprar coisas fofas para sua casa, uma lembrancinha da viagem, que é importante, então estão todos abertos, até por ser domingo. Mas assim, eu acho muito importante a gente incluir, né, esse turismo aí nas nossas viagens, no nosso dia a dia. Afinal de contas, a gente tem que valorizar o que é nosso, né? E a gente está falando aí de uma das mais genuínas, né, artes brasileiras. E agora vamos falar da igreja mesmo, né, que é a sensação do verão. Aqui na verdade nós estamos no inverno, mas é só forma de dizer. A sensação do verão é a igreja de São, não sei, do Matozinhos, que é a igreja dos 12 Profetas do Aleijadinho. Ela é feita para poder ser vista assim, de inteiro na frente mesmo, porque a posição dos profetas, você tem um com o braço de um lado, o braço para o outro, de uma forma assimétrica, como eles dizem aqui, né, é um balé de profetas, porque eles estão em poses ali, que uma pose encaixa com a outra de outro lado. É óbvio que dá para você ver eles individualmente, mas na cabeça do Aleijadinho, até onde a gente pesquisou, era feita para ver como um todo. Os profetas em si, eles nem embora a obra seja até bastante simétrica, o profeta em si não é tão simétrico assim, né? Eles têm algumas deformidades que essas deformidades servem para poder deixar eles da mesma altura e encaixados bem aí na obra como um todo, né? Os profetas em si, eles têm a perna, né, menor do que o corpo, é interessantíssimo, e também alguns não têm pescoço também para poder manter aquela estatura ali dele. Essa foi a última obra, né, querida, do Aleijadinho, a última grande obra dele. Tem várias questões interessantes a respeito disso. Por exemplo, o Aleijadinho, nas horas vagas, ele lia livros de medicina, né, além de se interessar por arte, por música, porque aí ele aprendia sobre anatomia e isso ajudava ele a esculpir. Quando a gente chegar mais perto, vocês vão ver que as mãos das imagens, né, da estátua são muito perfeitas, né? Aquela questão do movimento dos dedos, o rosto, e tudo isso é porque ele tinha esse tipo de conhecimento que ajudava ele. Existem algumas curiosidades aqui dos profetas, né? Porque são os 12 profetas, tanto os maiores e os menores, mas dentre os maiores, um deles é o profeta Daniel, que foi, né, na história bíblica, ele foi jogado na cova dos leões, mas os leões não fizeram nada com ele, é como se ele tivesse superioridade para os leões. Assim, ele colocou o leão aos pés de Daniel, exatamente para que as pessoas, né, que não tinham condição de ler a Bíblia, de entender ali, vissem na obra a história bíblica. E ele tem uma coroa de folhas de louros também, né, que significava vitória.
E não só o profeta Daniel, né? Todos os profetas eles são inspirados em histórias bíblicas e eles eram utilizados para catequizar as pessoas analfabetas. E tem a questão do leão, né? Porque naquela época não dava para ver leão, nem tinha leão no Brasil. Continua não tem, né? Só tem no zoológico, não é da nossa fauna mesmo. Não tinha leão e ele também, além de não ter leão, nunca tinha visto leão e também nunca. A única fonte de saber dele seria imagens e as imagens também não deviam ser nítidas do que é o leão. Então ele desenhou o leão, na verdade ele esculpiu o leão, mas com a forma de macaco e orelhas humanas, dá pra gente poder ver na imagem aí. Outra curiosidade é do profeta Jonas, que foi engolido por uma baleia, ficou 3 dias no ventre, mas como não tinha baleia aqui para ele poder ver como é que era, ele simplesmente esculpiu um peixe grande aí aos pés dele, né? E além disso, na mão dele ainda tinha um símbolo maçom, que foi quebrado os dedos ali, mas os profetas são dispostos sempre de 3 em 3 por causa do símbolo triangular da maçonaria. Aleijadinho não teve muita educação formal, né? Ele era filho de uma escrava liberta com um arquiteto. E aí, em razão disso, assim, ele consumia muita cultura, mas ele não teve bastante educação formal. Dizem que ele era um sujeito extremamente recluso, não gostava muito do contato com as pessoas por conta da sua deformidade, né? Não existe um registro de uma explicação precisa a respeito do que ele tinha, né? Tem várias teorias a respeito disso. E falando em teoria, ainda tem as teorias da conspiração, né? Que fala que essas são as que eu mais gosto. Esculturas aqui, elas representavam os inconfidentes. Os inconfidentes, os heróis, né? Da inconfidência. Mas isso nunca foi, assim. nunca foi confirmado e também nunca foi dito qual que seria quem, né? Tipo, o profeta tal é o inconfidente tal. Porém, vale lembrar que tem outras esculturas de Aleijadinho que são atribuídas a pessoas da convivência dele, gente que ele gostava ou que ele não gostava, portanto, pode ser que essa teoria seja verdadeira. E esse foi o nosso passeio aqui em Congonhas, Minas Gerais, vendo essas esculturas maravilhosas. Espero que vocês tenham gostado, né, querido? Uma opção de turismo econômica e culturalmente muito rica. Não deixe de se inscrever no canal, Turismo A2 aqui com a gente mesmo, a gente traz dicas de tudo quanto é coisa de viagem aqui que a gente puder, a gente está trazendo. Um grande abraço e até mais.